sobre o que a Ana falou, sobre o que o irmão Wilton cantou e também falou. Nós vamos falar um pouquinho. Só que a Ana convocou aqui nós precisamos de muitos missionários, o campo está aí, o irmão Wilton cantou isso agora também. Mas eu vou falar de uma pessoa, um profeta da Bíblia, que não quis cumprir esse mandado do Senhor. Ele não queria pregar a palavra de Deus. Quem frequentou os departamentos infantis da igreja, de alguma igreja ou desta igreja, sabe que lá contava muito sobre esse profeta de forma bem ilustrativa. As crianças gostam de ouvir, eu gostava de ouvir quando era criança, mas é uma história profunda de um profeta que não queria falar de Deus. Quem é esse profeta? Muito bem, frequentaram o departamento infantil, muito bom. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 1 do livro de Jonas, versículo de 1 a 3, o chamado de Jonas e a sua fuga, o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas não queria pregar a palavra de Deus. Mas por quê? Vamos estudar um pouquinho essa história. O texto que nós lemos diz que Deus ordena que Jonas fosse a Nínive, a cidade mais importante da Assíria, um emergente poder mundial daquela época, uma cidade em ascensão, grande. A palavra de Deus nos diz que era grande. No primeiro momento, Jonas faz o quê? Ele não quer obedecer. Ele tenta fugir de Deus e da missão que Deus lhe dá de pregar a palavra à grande cidade de Nínive. Dentro de mais ou menos 50 anos desse momento aqui que Jonas está, Nínive se tornaria a grande capital do Império Assírio, né? Poderosa cidade. O profeta Jonas não diz muito por que ele não queria ir, não diz a respeito da impiedade daquela cidade, mas nós vemos alguma referência sobre o porquê ele não queria ir a essa cidade. O profeta Naum nos fornece algumas informações e declara que Nínive era culpada de conspiração contra Deus, exploração dos desamparados, era cruel nas guerras e idólatra. Naquela cidade havia muita prostituição e também feitiçaria. Eis o porquê Jonas não queria pregar a esse povo, porque ele achava que esse povo não merecia a misericórdia e o perdão de Deus. Deus disse a Jonas que fosse a Nínive para falar ao povo daquela cidade sobre o juízo divino e informar que, caso se arrependesse, poderiam receber a misericórdia de Deus. Caso se arrependesse, nós vamos ver um pouco mais à frente o que aconteceu. Nínive, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, nós vemos que era uma cidade grande e poderosa. Jonas odiava os assírios e temia a sua maldade. Seu ódio era tão grande, que ele não desejava que aquele povo recebesse o perdão de Deus. A atitude de Jonas representa a relutância que Israel tinha em compartilhar com os outros povos a misericórdia e o amor de Deus. Nós vemos também isso lá no Novo Testamento, no avanço, no início da igreja ali, a grande resistência em compartilhar o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus com os gentios. Nós vemos Pedro resistindo ali também no Novo Testamento. Então aqui Jonas, no Antigo Testamento, também representa essa vontade de não compartilhar a misericórdia e o amor de Deus. É um livro muito pequeno, o livro de Jonas, apenas 4 capítulos pequenos também, mas que carrega lições profundas de obediência
misericórdia e cumprimento à missão que Deus nos dá. A história de Jonas vai nos mostrar que nós não podemos escapar da presença de Deus. E que Ele é um Deus que nos dá novas oportunidades. Guarde essa palavra. Deus é um Deus de novas oportunidades. Mas será que nós, eu e você, temos fugido daquilo que Deus tem nos mandado fazer? Pense nisso. Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3, disse Deus a Jonas: levanta-te e vai a Nínive. Jonas tenta fugir e vai para o lado oposto. Nínive está para cá, ele vai para outro lado, tenta fugir da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que ele tenta ir para muito longe de Deus, bem distante de Deus. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Fugimos de fazer a vontade de Deus porque é difícil. Exige renúncia, exige sacrifício. Essa semana nós tivemos um encontro do GC, dos G6, né, com a missionária Hannah, né, Sueli. Tivemos ali um encontro muito bom com o testemunho dela, ela falando de quantos sacrifícios são necessários para que você esteja no campo missionário. Deixar família, deixar emprego, deixar carreira, deixar sonhos, projetos para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vivendo de forma sacrificial em favor do Evangelho. Essa é a vida do missionário. Na história de Jonas, nós vemos que quando fugimos de Deus, nós sempre descemos. Jonas desceu a Jope. Jonas desceu ao navio. Jonas desceu ao porão. E Jonas desceu ao fundo do mar. Essa é a história de Jonas, que nós vemos assim nesses 4 capítulos do livro dele. Fugir da vontade de Deus é sempre um caminho de queda, descer. Avançando na história da experiência do profeta, nós vemos que veio uma grande tempestade. E Deus permitiu que Jonas fosse lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Muitas pessoas, né, eu falei aqui do departamento infantil, muitas vezes nós ouvimos falar que era uma baleia. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que era um grande peixe que engoliu Jonas. No ventre do peixe, Jonas orou e reconheceu ali a necessidade de Deus. Mas ele teve que descer. Teve que passar pela tempestade. E ali dentro do ventre do peixe, ele reconhece que ele realmente precisa de Deus. Fugir de Deus sempre nos leva para baixo. Quem foge da oração, quem foge da comunhão, quem foge da santidade, sempre se afasta cada vez mais de Deus e da comunhão com Ele. Às vezes, Deus permite que as tempestades e apertos possam nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Jonas teve que passar por isso. Pela tempestade, pelo aperto de estar no ventre de um grande peixe, para sentir o desejo, a necessidade de voltar ao centro da vontade de Deus. A disciplina de Deus não é para a destruição, mas para a restauração. No capítulo 3 do livro, nós vemos que Deus dá a Jonas a segunda oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Aqui nós vemos que Deus dá uma segunda oportunidade de cumprir o seu chamado. Jonas 3, versículo de 1 a 3, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas tinha que falar aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Jonas obedeceu e o que aconteceu? O povo de Nínive se arrependeu e creu no Senhor. Apesar da iniquidade, dos pecados dos habitantes de Nínive, seus corações e mentes estavam abertos à mensagem de Deus e eles se arrependeram. Eles ouviram a palavra de Deus porque Jonas obedeceu. Pela segunda vez,
ele ouviu o chamado do Senhor e obedeceu. Nós vemos nesse texto que Deus não desistiu nem de Jonas, nem de Nínive. Deus fez com que Jonas fosse àquela cidade e pregasse. Já no capítulo 4, nós vemos que Jonas se entristece porque Nínive foi perdoado. Olha aqui que contradição. Primeiro ele não quer ir. Depois, na segunda vez, ele vai e obedece. Ele prega. Aquele povo se arrepende, até os animais. O rei, todos se arrependem naquela cidade. E o que acontece com Jonas? Ele fica entristecido. Não queria que seus habitantes fossem perdoados, e sim que eles fossem destruídos. Jonas achava que Deus não deveria ser um Deus misericordioso com aquele povo, mas Deus mostrou que ele tem compaixão até dos piores pecadores. Obrigada. Jonas fugira do compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre a destruição. Em seguida, desejou morrer, porque essa destruição não mais aconteceria. Jonas se esqueceu rapidamente de como Deus era misericordioso. Deus tinha acabado de livrá-lo da morte. O que aconteceu com Jonas? Deus livrou ele no ventre do peixe. Ficou feliz quando Deus o salvou, mas se irou quando Nínive foi salvo. Deus poupou os marinheiros quando pediram misericórdia. Deus salvou Jonas quando orou dentro do grande peixe. Deus salvou o povo de Nínive quando respondeu à pregação de Jonas. Deus responde às orações daqueles que o buscam. Deus responde às minhas orações e responde também às suas orações. Podemos ser salvos se dermos a devida atenção e advertência que recebemos através da palavra do Senhor. O amor de Deus vai muito além da lógica. Um povo que tinha tudo isso que o profeta Naum narra na história dele, fala na história dele, um povo idólatra, um povo que buscava feitiçaria, um povo onde existia muita prostituição no meio deles, mas Deus foi misericordioso com aquele povo. Deus ama todos e desejam que todos, sem exceção, se arrependam. O livro de Jonas vai nos mostrar que nem sempre a sua missão será aquilo que você deseja fazer. Muitas das vezes nós queremos escolher para onde ir, o que fazer, quando fazer, para quem falar, que grupo eu desejo falar. Somos tão seletivos nas nossas escolhas, né? Mas fugir de Deus nunca é a solução. Deus corrige, mas também restaura. Às vezes é nas profundidades dos nossos problemas que Deus vai nos reposicionar na nossa caminhada cristã. Ele é um Deus que nos dá novas oportunidades. O resultado da missão nem sempre será aquele que você planejou. Às vezes você fala, nossa, eu estou pregando há tanto tempo, estou falando há tanto tempo para aquela pessoa, mas o que Paulo fala? Não é você, não é sobre você, é sobre o que o Espírito Santo faz através da sua vida. O amor de Deus é maior do que o nosso. Muitas das vezes nós não desejamos pregar, falar para determinada pessoa porque achamos que ela não merece ouvir, ela é tão má. Mas Deus tem amor. Deus ama, né? O amor de Deus é muito maior do que o nosso. O livro de Jonas, ele vai encerrar, lá no capítulo 4, versículo 11, com uma pergunta. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus pergunta para Jonas, eu não vou ter misericórdia desse povo? Nosso Deus é um Deus misericordioso. Todos os dias, Ele nos dá uma nova chance. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus que nos dá uma nova chance. Todos os dias, Ele nos dá uma nova chance de servi-lo, de honrá-lo. Ele nos ama e deseja somente a nossa obediência, assim como Ele desejou a obediência de Jonas também, e deu uma segunda oportunidade para ele. Eu gostaria de encerrar esse momento contando uma ilustração que tem tudo a ver com a vida de Jonas, tem tudo a ver com essa lição que Jonas nos dá, num livro tão pequeno, mas um livro tão cheio de lições para cada um de nós. A vasilha rachada.
um carregador de água da Índia levava todos os dias 2 grandes potes presos em uma vara sobre os seus ombros. Um dos potes tinha uma rachadura e chegava sempre com apenas da metade da água. O outro era perfeito e entregava a carga completa. Durante 2 anos, o pote rachado se sentiu envergonhado, triste e inútil. Um dia, ele disse ao carregador: estou envergonhado, porque deixo você trabalhar sem nunca entregar o que deveria. O homem sorriu e respondeu: percebeu as flores que só nasceram do seu lado do caminho? Eu plantei sementes ali, e todos os dias você as regava sem perceber. Hoje posso colher flores para enfeitar a casa do meu Senhor, porque você, mesmo com rachaduras, cumpriu seu propósito especial. O que nós podemos tirar dessa lição de Jonas e dessa simples ilustração? Assim é a segunda chance que Deus nos dá a mim e dá a você. Mesmo quebrados, mesmo feridos, mesmo falhos como somos, Ele pode usar as nossas rachaduras para abençoar a vida de outras pessoas. A graça de Deus transforma nossas fraquezas em testemunho e uma nova vida está sendo gerada. Deus dá a mim e a você uma nova chance. Assim como está lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1, que diz: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Deus dá uma segunda chance para você se empenhar e pregar a palavra dele. Abaixa a sua cabeça. Eu gostaria que você continuasse refletindo nessa mensagem do livro de Jonas. Jonas nos ensina muitas coisas nesse pequeno livro dele. Um profeta que não queria pregar a palavra de Deus, um profeta que quis fugir da presença de Deus, mas em meio a tudo aquilo que ele viveu, dentro do ventre de um peixe, em total adversidade, Deus dá uma segunda chance para ele. Assim como Jonas, muitos de nós já tentamos fugir da presença de Deus. Muitos de nós já tentamos fugir da vontade de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade. Assim como Jonas estava naquele barco, vivendo um momento de tempestade, e ali perguntaram os marinheiros o que está acontecendo. E lançaram sorte sobre Jonas e o jogaram, e Deus acalmou a tempestade, entrando Jonas dentro do ventre do grande peixe. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua vida de enfermidade, desemprego, problemas familiares, ou mesmo se sentindo dentro do ventre de um grande peixe. Mas Deus está te chamando de volta. Deus te chama para fazer a vontade dEle, independente daquilo que você possa dar. Talvez você seja um vaso rachado. Fala assim: Senhor, eu não tenho nada para dar, não tenho nada para oferecer. Mas Deus quer te usar assim mesmo, do jeito que você é. Mesmo falho, ferido, quebrado, achando que não tem nada para oferecer ao Senhor, mas Ele quer te usar assim mesmo. Talvez você precise recomeçar, se reconciliar com Deus. Ele está dando uma nova chance de você estar na presença dEle, fazer a vontade dEle. Hoje Ele só quer que você diga: Senhor, eu não quero mais fugir. Eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus possa usar a sua vida, não só hoje, mas em toda a sua caminhada cristã. Que você tenha disponibilidade em servi-lo com aquilo que você tem, da forma que você é. Talvez você pense que não tenha nada para oferecer, mas Deus identifica em você que você tem algo que pode oferecer para Ele.